Fala, meus queridos, esses dias eu tava lá na Ecotop e decidi montar um aquáriozinho de 13 litros para um Betinha, um aquário bem completinho, né? Esse aquário, inclusive, ele ficou até disponível lá na loja para venda, o kit dele, né? E aí eu acabei decidindo filmar. Eu peguei a câmera, posicionei lá na hora que eu tava montando o aquário, né? E decidi filmar porque... Por que não? Né? Já que é uma rotina nossa lá na loja, né? De ficar montando os aquários. E também é uma baita oportunidade de trazer um conteúdinho aqui, principalmente para a galera que está iniciando aí no mundo do aquarismo e principalmente procurou um Betinha, né, para iniciar. Esse aquário ele tem medidas bem quebradas, mas resumindo, né, ele é um aquário que tem 30 centímetros de comprimento, totaliza aí 13 litros. Ele tem 31 por 18 de largura e 23 de altura. Né, mas são medidas bem quebradas aí que dão 13 litros. Né? Para você que não sabe como que vê, né, como que calcula a litragem total de um aquário, é só você pegar o comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura do aquário. Tudo isso em centímetros, tá, galera? Você vai pegar a fita métrica lá, vai medir em centímetros, vai multiplicar tudo isso e no final vai dividir por 1000. Né? E o resultado que der é a litragem do seu aquário. Escolhi um aquário de 13 litros porque é um aquário bacana, é uma mansão, mini mansãozinha, vamos dizer assim, né, para um beta. Vai ficar bem interessante e se a gente quiser botar algum companheirinho ali dentro para ele, também vai ficar bem confortável para os dois. Ou, de repente, mais de 2 peixinhos, né? Quem sabe futuramente. Vamos ver como é que vai caminhar essa saga desse aquário aí, desse mini aquário de 13 litros aí, para um Betinha, né? Eu não quero complicar muito agora no início não para falar sobre quais peixes a gente pode colocar junto com o beta. De repente eu trago um vídeo só para falar sobre isso. Mas inicialmente, você está começando, o ideal, o mais fácil e o que não vai ter erro é colocar somente o Betinha ali dentro. E mais uma vez, galera, a ideia desse primeiro vídeo aqui é montar o aquário para o beta. Inclusive, hoje nós ainda não vamos adicionar o Betinha aí dentro e já vou explicar isso melhor para vocês, o porquê nós não vamos adicionar no primeiro dia. No próximo vídeo, né, que vai sair, que é o vídeo adicionando o Betinha aí dentro, inclusive eu vou falar mais sobre ele diretamente. Ou seja, vai ser um vídeo adicionando o beta nesse aquário e falando algumas características mais técnicas, vamos dizer assim, do beta em si. E aí a gente fala sobre comportamento, sobre as necessidades básicas desse peixinho. Então o foco do vídeo hoje aqui é mostrar a montagem desse aquário. Vamos lá. Esse aquário a gente vai estar utilizando um cascalho tipo basalto, bem simples. A gente vai estar utilizando rochas Dragon, né, que são rochas assim bem bonitas para dar um contraste bem legal com esse cascalho aí, né, e plantinhas artificiais. E nesse aquário, obviamente, a gente não vai ter plantas naturais, até mesmo para poder simplificar ao máximo possível. É um aquário que vai ter filtro, já vou mostrar para vocês aí o filtrinho hang-on, né? Por mais que o beta seja um peixe que respira o ar atmosférico, né? Ele não depende do oxigênio dissolvido na água, né? Ele vai defecar ali na água do teu aquário, né? Ele vai sujar, vamos dizer assim, vamos usar esse termo que é bem popular, ele vai sujar a água do aquário e ele depende da água do aquário para viver, obviamente. Então, para dar uma qualidade de água melhor e também dar menos trabalho, né, de manutenção, principalmente, a gente vai estar utilizando um filtrinho nesse aquário, um filtrinho bem básico e bem baratinho também. Praticamente tudo que a gente vai estar utilizando nesse aquário aí é bem baratinho. Um aquário desse, inclusive, já falando de cara aqui para vocês vão gastar em torno de 500 a 700 reais para montar um aquário desse completinho, né? É claro, também vai depender muito da loja onde você vai comprar, né, esses materiais. Bem, vamos ao que interessa, que é a montagem do aquário. O aquário aí já vazio, né? E a gente vai apresentar um pouquinho mais do aquário. A gente já falou das medidas do aquário, né, que totalizam aí seus 13 litros. É um aquário retangular, bem comumzinho, né, com vidro lixado. É um aquário bem básico. Não é aqueles aquários de marca, aquários caros aí, né, que a gente encontra pelo mercado. É um aquário bem basiquinho. Esse aquário, ele tem uma tampinha de vidro, né, um vidro de mesma qualidade, né, do mesmo vidro que foi fabricado o aquário, né? Para beta, o beta não tem o costume de pular. Ele não é um peixe que tem esse hábito natural, vamos dizer assim. Mas eu já vi situações de beta pulando do aquário. Então, o ideal,
para um betinha é você manter o aquário tampado. Para não correr risco com nenhuma outra espécie de peixe, ou então invertebrado, como camarões, por exemplo, é melhor manter tampado. Inclusive, aproveitando já que eu falei de camarões, muitos camarões acabam saltando para fora do aquário. Tampinha, ok, apresentada aí para vocês, e sim, é importante para um aquário de beta, por mais que ele não tenha esse hábito, né, como eu falei, né, natural de pular para fora do aquário, às vezes acaba acontecendo. Agora vamos para uma parte também muito importante, que é o substrato, né, o cascalho que a gente selecionou aí para o aquário do nosso betinha. Normalmente eu costumo selecionar cascalhos ou areia para mim é melhor ainda, né, que eles acabam compactando mais, né, no aquário, né, não fica muito espaço entre os grãos, né, e acaba acumulando muito menos sujeira no meio do substrato. Então, para mim, o melhor é um substrato fino, né, mas também não tão fino, que às vezes a gente tem substrato tipo areia de duna, né, que é número 00, é extremamente fina e ela acaba entrando no nosso filtro e pode dar uma dorzinha de cabeça. Esse daí é um basalto, né, e esse basalto aí a gente precisa lavar. Ele vem bem sujo, bem carregado, com muita poeirinha, né? E o ideal é que a gente lave esse substrato antes da gente adicionar dentro do aquário. Isso é extremamente importante, inclusive eu vou fazer isso antes de adicionar o substrato no aquário. Por quê? Porque se eu não limpar o substrato, quando eu for encher o aquário, né, e dependendo da forma que você enche, se não encher com muito cuidado, pode deixar a água do teu aquário extremamente turva. E a gente não quer isso, tipo, já de cara no aquário, né, galera? Então eu vou encher com bastante cuidado também, lavar o substrato, encher com bastante cuidado, né, para que a gente já tenha um resultado bom na qualidade da água do aquário já de cara. E eu vou adicionar o substrato no aquário, vocês vão perceber que ele vai estar meio molhado, né? Completamente normal, né, galera? Lavei o substrato com água normal, da torneira mesmo, sem problema algum, né? Quando a gente vai montar o aquário, não tem problema absolutamente nenhum de você lavar o substrato, né, com água da torneira, até mesmo porque depois que a gente encher o aquário, a gente vai estar utilizando um anticloro, né, um condicionador de água, né, para poder deixar a água desse aquário tinindo aí para começar o processo de ciclagem. E aí eu vou despejando todo o substrato lavado, né, eu faço uma lavagem que demora um pouco, né, nesse caso aí eu troquei a água do balde umas 5 vezes, foi pelo menos 5 vezes aí que eu troquei a água do balde. Né? As 3 primeiras, normalmente, elas saem muito carregadas, né? E as outras já vão saindo mais de boa. Você vai ver que a primeira, então, a água sai completamente leitosa. Então, é muito importante a gente fazer essa limpeza aí do substrato inicial. Depois de despejar todo o substrato ali no aquário, né, eu vou dando uma leve organizadinha. Eu deixo uma camada bem fina na frente para a gente não perder muita visão do display do aquário, né? Que a ideia é justamente a gente ter a visão bem mais ampla, né, vamos dizer assim, do display. Então eu deixo a camada de substrato na frente mais fina e eu vou fazendo uma elevação mais para trás. Inclusive, essa estratégia de fazer essa elevação do substrato mais profundo, né, vai dar a impressão até de que o aquário ele é mais largo, né? Então, é até uma estratégia utilizada até por aquapaisagistas, para dar tipo uma ilusão de ótica. Quando você olha o aquário de frente, vai parecer até que ele é um pouco maior. Substrato lavado e adicionado no aquário, a gente lava também as rochas, né? Como eu selecionei as Dragon, né? As Dragon, elas vêm também com bastante pozinho, né? Elas vêm sujas. Vocês vão perceber até que minha mão ela fica um pouquinho suja mesmo depois de ter lavado a rocha. Então é normal até também, depois que a gente lava a Dragon e vai encher o aquário, deixar a água um pouquinho mais turva. Você vai perceber, ó, até mostrei a mão sujinha para vocês, né? De fato ela vem um pouquinho mais suja. Então eu jogo uma aguinha ali, dou uma leve escovada com uma escovinha de dente, né? Uma escovinha de dente que nunca foi utilizada, tá, galera? É bom a gente ter uma escovinha de dente só para o nosso aquário, né? E para depois, né, adicionar as rochas no aquário. Então, se você selecionou Dragon, por exemplo, igual eu fiz aí no vídeo, é bom que você lave as Dragons antes. Se por um acaso você coletou areia da natureza, se você coletou rochas da natureza, troncos também, tronco nem se fala, tronco tem um tratamento mais específico, mas falando simplesmente de rochas e substratos, o ideal é que você pegue ali o substrato, pegue a rocha também, coloca numa panela, finge que vai fazer um ensopado, coloca numa panela lá e ferve tudo
para tentar ao máximo eliminar os patógenos que acabam vindo, né, junto com a rocha e o substrato, a areia natural, que acaba vindo de certa forma. Então, para a gente evitar de levar algum tipo de patógeno ali para dentro do aquário, algum parasita, alguma bactéria, é melhor a gente fazer esse esquema aí de ferver antes de levar para o aquário. Montei um hardscapezinho bem simples. É muito fácil, cara, montar hardscape com a Dragon, né? Tem 1 kg exatamente de Dragon aí. Inclusive, eu nem falei a quantidade, né, que eu utilizei de substrato. Eu utilizei 3 kg de substrato nesse aquário aí. Mais um exemplo. Você quer uma camada de 5 centímetros, 6 centímetros. O que você vai fazer para ter uma noção de quanto substrato você vai utilizar? Basicamente, você vai pegar o comprimento do aquário, a largura do aquário e a altura da camada de substrato. Você quer 6 centímetros? Beleza. Então, você vai pegar comprimento vezes a largura do aquário vezes 6 centímetros. Né? E ali vai te dar o valor em quilos, né, que você vai precisar para fazer uma camada de 6 centímetros de substrato no seu aquário. Eu vou estar utilizando essas plantinhas artificiais da Soma. Cara, são muito baratinhas, galera, e nem é patrocínio. Tô até mostrando o precinho delas aí para vocês, ó. Elas são muito baratinhas. Essa é a menorzinha e tem outras 2 maiores que parecem até uma Vallisneria spiralis, né? Como eu falei mais uma vez, a ideia desse aquário é ser o mais simples possível e ficar bonitinho também, né? E como essas plantinhas da Soma, elas são muito parecidas com as próprias plantas naturais, né? Eu acabei escolhendo principalmente por conta desse motivo. Então a gente vai ter um aquário ali mais perto de um natural, né? Mesmo utilizando um hardscape, né? Um layout que a gente chama meio artificial, né? Então, para quem não curte muito aquelas plantinhas rosas, laranjas, você vai até encontrar, mas as da Soma, que vocês viram aí, né, tem um custo-benefício ainda melhor. Elas vêm com uma basezinha para você dar uma leve encaixadinha ali no substrato, uma leve enterradinha, que é o que eu costumo fazer, né? Eu decidi colocar as 2 plantinhas maiores na parte mais alta do substrato e a outra menorzinha no lado oposto. O Betinha gosta muito, né, de ter umas plantinhas no aquário, né? O Beta, ele se sente mais confortável quando ele tem um local assim de vegetação, né, para ele se enfiar ali no meio, né? Às vezes a gente vê até os betinhas, quando a gente tem plantas naturais, né, eles acabam descansando nas folhas das plantas, né? Quando a gente tem umas plantas como as anúbias, que tem as folhas mais largas, eles acabam tipo deitando ali, descansando nas folhas das plantinhas, né? Então plantas, principalmente plantas naturais em aquário de beta, são muito bem-vindas com certeza. Filtrinho Renguion, cara, olha o precinho desse filtro Renguion, cara, isso é mais barato do que compressor de ar que vocês veem aí pelo mercado. Também o filtrinho da Soma, esse é o HF250 de 250 litros hora, tem uma bombinha ali, né, nele, de 250 litros hora. É um filtro Renguion, é pequeno, né, mas para um beta, porque a gente vai ter dentro desse aquário, vai tocar tranquilamente, né? Então a ideia desse filtro aí é aumentar, vamos dizer assim, o intervalo entre uma TPA e outra, né? No aquário onde a gente não tem um filtro, né, a gente precisa, né, fazer uma TPA com uma frequência maior de fato, né? Então, para a gente controlar mais a qualidade de água ali do animal, né, e a gente também não ter tanto trabalho assim, a gente acaba adicionando um filtrinho desse aí, né, para facilitar um pouco a nossa vida na rotina com o aquário. Aquários que não possuem filtro, a gente tem uma circulação de água bem menor, né, dentro do aquário, né? Ou melhor, né, a água fica parada, né? Então, às vezes acaba acumulando muitos sólidos em determinados pontos ali do aquário, né, que não é interessante para a gente não quer acúmulo de sólido dentro do aquário. Então é interessante a gente adicionar um filtrinho para dar uma circulação de água ali, né? Esse é um filtro de 250 litros hora, o aquário tem 13 litros, a gente está utilizando uma bombinha, vamos dizer assim, com até 10 vezes mais, né, volume aí de vazão, né, do que o aquário, tem quase 20 vezes inclusive, né? Então, para esse aquário aí, para um betinha, vai estar de boa. Ele não tem muito espaço interno, esse filtro,
Ele já vem com uma esponjinha ali de fábrica, né? Eu tô montando aí no cantinho, mas eu já vou mostrar ele melhor para vocês. E enquanto eu tô montando ali, né, eu vou aproveitando e falando aqui para vocês. É um filtrinho que não tem muito espaço interno. Ele já vem com uma esponjinha de fábrica, né? Uma esponjinha aí para ajudar a gente na filtragem mecânica, né? Na retenção de sólidos, né? Olha aí o tamanho do filtro, cara. Ele é bem pequenininho e a esponjinha que eu tô falando é essa esponjinha preta aí que tem dentro dele, né? Dá pra gente colocar umas mídias biológicas bem pequenininhas ali na parte superior, né? Por cima dessa esponja, sem bag, tá? Dá pra gente fazer isso, tanto que eu vou fazer, eu já vou mostrar pra vocês qual mídia, inclusive, eu vou estar utilizando, né? Mas só o que a gente tem de hardscape nesse aquário aí, de layout, já é o suficiente para colonizar bactérias, né, que vão dar conta, né, de consumir toda aquela carga orgânica, né, todo o composto nitrogenado ali gerado pelo beta. O composto nitrogenado basicamente seria amônia e nitrito, né? Consequentemente, posteriormente, nitrato também, né? Aí nós temos a mídia biológica, eu vou estar utilizando esse aquário, a Ciporax Mini. A gente não vai utilizar quase nada, cara, de que vem dentro dessa embalagem aí. Olha só o tamanho, né, da embalagem. Essa embalagem eu abro aí, fica lá na loja para a gente usar, né, em outras pequenas montagens, né? E a gente vai usar bem pouquinho, é uma mídia muito porosa, e esse pouquinho que a gente vai utilizar ali, cara, já vai dar uma moral aí para colonizar algumas bactérias, né, para dar conta aí desse aquário. Mas mais uma vez, né, só o que tem de substrato de rochas aí dentro desse aquário já daria conta, né, do betinha. Por quê? O substrato é uma excelente mídia também, né, para colonização de bactérias. No substrato a gente coloniza muitas bactérias benéficas para o nosso sistema. E nas rochas também. De forma resumida, tudo quanto é tipo de superfície que a gente tem no aquário, até mesmo o próprio vidro, né, os equipamentos às vezes que ficam dentro do aquário, né, vai ter colonização de bactérias, vamos dizer assim. A questão principal é que as mídias biológicas, elas são muito porosas, né? E por elas terem esses poros por dentro delas, né, acaba que a gente tem uma área para fixação dessas bactérias bem maior. Então as mídias biológicas, elas otimizam o nosso sistema de filtragem, certo? Né? Mas o nosso substrato, as rochas, também colonizam essas bactérias. Tudo quanto é tipo de superfície, basicamente, no aquário, independente se é lisa ou não, vai colonizar bactérias. Então tá aí filtrinho montado com as mídias da Cera. Essas são as Ciporax Mini, né? São mídias bem pequenininhas, né, que possibilitam com que a gente coloque mídias biológicas de alta capacidade, né, vamos dizer assim, para colonização de bactérias. Eu arriscaria dizer que essas daí são as melhores, galera, que a gente encontra no mercado, né? As Ciporax Mini, né? A Matrix também, né? São mídias excelentes, né? Tem uma alta capacidade de colonização de bactérias. Então já aproveitei para fazer esse upgrade aí, né, nas mídias biológicas. Foi só um tiquinho mesmo, só para dar uma moral, como eu já expliquei para vocês. Todo esse layout hardscape aí do aquário vai colonizar bactérias, né? E teoricamente, para ser bem honesto, né, se eu não tivesse colocado as mídias biológicas, né, a gente já ia ter um espaço suficiente aí no aquário para colonizar essas bactérias no layout. Talvez esteja sendo muita informação ao mesmo tempo para vocês, né? Mas eu vou explicar melhor sobre essa questão aí de bactérias no layout, no substrato, enfim. Coloquei ali o aquário para encher e enche rapidinho, né, galera? Né, essa água é uma água bem fraquinha que a gente tem lá na loja, né? A gente utiliza, né, para fazer as TPAs nos aquários, né? E aí eu coloquei ela bem fraquinha ali para não bagunçar o layout, e ainda coloquei a mão ali para poder dar uma dispersada melhor, né, para não ficar aquele fluxo intenso de água ali num local só e bagunçar todo o substrato. Bem, o que eu estou querendo dizer sobre colonizar bactérias, né, no layout, no hardscape, no substrato, nas rochas, né? A gente chama isso de sistema natural, né? Existem aquários que não precisam de mídias biológicas porque tem um hardscape rico o suficiente ali, né, para colonizar a quantidade de bactérias que o aquarista vai precisar, né, para consumir todos os compostos nitrogenados produzidos pelos peixes, né? Não só de água doce, mas de água salgada também. Então, sim, o hardscape, o substrato, as rochas, elas colonizam muitas bactérias, mas é claro que a gente não pode superpopular um aquário desse de uma vez só.
é todo um ideal diferente de montar um aquário, né, onde a gente não utiliza dessas mídias biológicas tradicionais, né? Isso eu estou explicando aqui para vocês já de cara, né, porque tem muitas pessoas que iniciaram no mundo do aquarismo e não sabem disso, mas há muitos anos atrás a gente não tinha, né? A gente não tinha mídias biológicas, né? Então a gente utilizava do próprio hardscape, do layout do aquário, né, para colonizar essas bactérias e sempre deu muito certo, né? As mídias biológicas chegaram no mercado para que a gente pudesse ter uma fauna, né, ter alguns peixes que a gente não conseguia ter no aquário sem essas mídias biológicas, né? Simplesmente por isso, elas vieram para dar uma aprimorada aí, um upgrade no nosso sistema de filtragem, certo? Né? Então, é basicamente isso. Então, se você não sabia, a mídia biológica ela faz, óbvio, um bem danado ali, é o coração do sistema de filtragem do nosso aquário, né? Mas há muitos anos atrás a gente não utilizava mídias biológicas, a gente utilizava o sistema natural, onde o próprio layout ali, né, o material de hardscape, fazia essa colonização de bactérias. Aproveitei o momento, né, do aquário enchendo para poder explicar isso para vocês. Como está chegando no finalzinho agora, né, eu nunca deixo ele cheio até a boca, principalmente em aquários que possuem filtro Rengon, né, eu costumo deixar a cascatinha ali do Rengon para poder fazer uma circulação de água bacana, né? No caso do beta a gente não precisa tanto dessa questão da oxigenação da água, né? Mas para outros peixes a gente precisa. Então essa cascata do filtro Rengon, desse filtro externo, é importante para poder oxigenar a água dos nossos aquários, né? O aquário ele não depende exclusivamente, né, daquelas bolinhas, não é obrigatório ter aquelas bolhas para oxigenar a água, né? A movimentação, a queda d'água, o efeito cascata que a gente tem ali em alguns filtros, isso já é o suficiente para a gente poder oxigenar a água do nosso aquário, certo? E mais uma vez, no caso de um aquário de um beta, a gente não tem essa necessidade de gerar uma alta movimentação ali na lâmina d'água para oxigenar a água, já que o beta é um peixe que possui um órgão chamado labirinto, que permite com que o betinha capture o oxigênio da nossa atmosfera, né? Então ele não depende do oxigênio dissolvido na água do aquário. Beleza? Agora chegou a hora da gente tratar a água do aquário antes de botar o filtro ali para rodar, né? Esse daí é o Protect Plus da Labicon, um dos mais populares aí, cara, que tem no aquarismo, né? É o famoso anticloro, né? E a gente usa para neutralizar o cloro que vem na água da nossa torneira, né? A torneira da nossa casa aí, da água da rua, né? Ela vem com cloro por conta do tratamento aí das estações de tratamentos das cidades, né? Então a gente utiliza o condicionador de água ou o anticloro para poder neutralizar esse cloro. Esse daí especificamente é o Protect Plus, é um dos mais baratinhos que a gente tem no mercado, né? Mas eu particularmente prefiro o Prime da Siquem, né? Que ele rende muito mais do que o Protect Plus, né? Enquanto uma embalagem de Protect Plus trata 800 litros, a do Prime trata 2.000 litros. Então só para vocês terem uma noção da diferença, né? O Prime ele rende muito mais, né? Chega a ser um pouco mais do que o dobro do preço, não chega a ser 3 vezes mais caro, mas chega a ser um pouco mais do que o dobro do preço. Só que o Prime rende vale muito a pena, compensa muito mais. Quando você vai converter, né, fazer o cálculo aí, você vai ver que o Prime, no final das contas, vale mais a pena do que o próprio Protect Plus, né? E o Prime ele também ajuda a desintoxicar a amônia, ele neutraliza alguns metais pesados que tem na água, né? Ele não vai neutralizar só o cloro, né? Ele neutraliza cloro, cloramina, metais pesados, né? E faz essa função aí também de desintoxicar a amônia. Nosso querido amigo Rafa, que trabalha lá na Ecotop, deu uma moral, trouxe pra gente a extensãozinha para poder estar colocando o aquário aí para rodar, ligar a luz também, né? Acender as luzes do aquário, né? E mostrar a beleza do nosso aquáriozinho de 13 litros de beta. A luminária que nós vamos utilizar nesse aquário é uma Power Tube da Oceantec. É uma luminária que inclusive é até a prova d'água, né? Você pode colocar até essa luminária embaixo d'água aí, né? Que ela vai funcionar, né? Essa luminária aí, ela tem um tubo de vidro, né? E os LEDzinhos ali. Essa especificamente tem LEDs brancos e rosa. Então dá um efeito bem bacana aí no nosso aquário. E ela tem um bom custo-benefício. É uma das mais baratinhas que a gente encontra aí no mercado, né? Falando de luminária específica para aquário, tá, galera? É claro que, eu quero improvisar aqui, botar uma lâmpada de casa e tal, você vai conseguir, vai acabar saindo mais em conta, né?
Só que falando de luminárias específicas para aquário, essa daí tem um excelente custo-benefício, né? E como eu falei, é uma luminária que é a prova d'água. Então, se você molhar, né, aí deixar cair dentro do aquário, não vai dar nenhum curto-circuito, vai estar bem de boa. Ela é muito segura, né, e dá um efeito muito bacana. Até mesmo se você tiver plantas de baixa demanda, né, ela vai chegar a tocar plantinhas de baixa demanda, né, até porque ela tem uma potênciazinha bem legal, né, para um aquário pequenininho desse, baixinho, né, ela toca bem aí plantinhas de baixa demanda, anúbias, musguinhos, vai tocar legal. Vamos dar a luz ao aquário, ligamos a luminária, né, e antes de ligar o filtro, é importante encher o compartimento interno do filtro. Não deixem a bomba do filtro Hang-On de vocês trabalhar seca. É muito importante a gente jogar essa aguinha antes lá dentro, né, para poder dar esse start no filtro Hang-On. Normalmente todos os filtros Hang-On, né, tem, na verdade a maioria, vamos lá, a maioria dos filtros Hang-On tem esse tipo de start. A gente tem que encher o filtro antes de ligar na tomada, porque a bomba ela não tem capacidade, né, de sugar a água com o filtro completamente seco, certo? Né? Mas existem alguns filtros pelo mercado que a bomba fica dentro do aquário ao invés de ficar dentro do próprio corpo, né, do filtro, ou seja, do lado de fora do aquário, né? Como por exemplo o filtro Tidal da Siken, a bomba dele fica dentro do aquário. Então quando você liga, né, o filtro, ele mesmo ele seco, ele vai encher o aquário, ele vai jogar a água de dentro do aquário para dentro do filtro, né? E esses filtros são até mais seguros, né, numa eventual queda de energia. Quando voltar a energia, ele restarta sozinho de boa, mas tem filtro Hang-On que de fato não restarta. Nesse exato momento do vídeo eu já liguei o filtro, só que ele demora um pouco a fazer a circulação de água depois de ligado, mesmo com o corpo cheio, né? Então vocês vão ver que a partir de determinado momento vai dar uma leve quedinha de água ali, né, e o fluxo vai aumentando com o tempo. Ele também tem regulagem de vazão. Esse filtro você consegue regular, né, a força da bomba, vamos dizer assim, para aumentar ou diminuir o fluxo d'água, beleza? Agora nós vamos falar também de itens que são essenciais. Nosso aquário já está cheio, já está com a água tratada, o filtro já está ligado, que já começou inclusive a cair água lá, não sei se está dando para vocês observarem, ó, bem de leve, vai aumentando conforme vai passando o tempo, né? E também tem um detalhe muito importante que são os testes de água. Nós temos 3 testes bem básicos para se ter no início da montagem, né? Que é o teste de pH, né? Que basicamente a gente vai ver a escala de pH do nosso aquário, teste obrigatório, tá bom? Todo aquário precisa ter um teste de pH, né? Teste de amônia, né, no início da montagem. Esse teste aí, me perdoem porque eu peguei um de água salgada, tá? Mas esse aquário obviamente é de água doce. Mas teste de amônia também é extremamente importante, principalmente nesse período de ciclagem, né? E o teste de nitrito também. Então eu diria que esses 3 testes iniciais aí são obrigatórios, né? No início da montagem de aquário, né? Quando você termina de montar o aquário, trata a água ali, vai começar a fazer o processo de ciclagem, você precisa acompanhar os níveis de amônia e nitrito do seu aquário. Você precisa saber se a amônia está aumentando, se a amônia está diminuindo e depois se o nitrito está aumentando ou está diminuindo. Ah, Matheus, eu não sei nada sobre isso. Vou deixar um vídeo sobre ciclagem aqui na descrição desse vídeo, fique tranquilo, né? Esses 2 carinhas aí, Startup e Ocean Blend, são aceleradores biológicos, vamos dizer assim. São condicionadores de bactérias. Dentro deles nós vamos ter bactérias que vão acelerar um pouco o processo de maturação aí do aquário. A gente vai adicionar bactérias que são benéficas, né, para o sistema. Ele tem as bactérias nitrificantes, que são justamente as bactérias que consomem amônia, as bactérias que consomem nitrito, e o outro tem bactérias biodegradadoras, né, que facilitam a vida das bactérias nitrificantes. As bactérias biodegradadoras, basicamente, elas aceleram o processo de degradação da matéria orgânica, por isso são chamadas de biodegradadoras. Esses produtos não são obrigatórios no início da montagem, tá? Mas eles ajudam muito, muito mesmo a gente nesse processo aí inicial, né, para dar o start ali
no nosso aquário. Às vezes a gente não tem paciência de esperar 30, 40 dias de ciclagem, né? E aí a gente acaba utilizando um produto desse para adicionar os peixes no aquário de forma mais imediata, né? Alguns permitem com que a gente adicione no mesmo dia, né? Mas tem outros, como esse da Oceantec, que vão dar um prazo aí para a gente de 7 dias. Então a gente faz o uso ali do produto durante a primeira semana, né? E aí a gente adiciona o peixe depois de passar dessa primeira semana, né? E a gente continua fazendo utilização desse produto ao longo do primeiro mês, né? Para dar uma estabilizada bacana ali no aquário, né? E adicionar uma quantidade de bactérias ali suficiente para consumir toda a carga orgânica, né? Vamos falar assim de forma resumida, né? Que será gerada pelo animal, no caso aí o Betinha, ou pelos animais, né? Se você for montar um outro tipo de aquário. Só que mais uma vez, lembrando, né? Eu tenho um vídeo específico falando sobre ciclagem de aquário, que o link está aqui na descrição desse vídeo, né? E sobre a utilização do produto, né? Do condicionador de bactérias, né? Na embalagem vem tudo explicadinho, direitinho, do jeito que você precisa dosar esse produto no aquário, né? E dependendo da marca que você for utilizar, né, vai ter dosagens diferentes e forma de utilizar diferentes também, beleza? Então tá aí o nosso filtrinho rodando, puxando a aguinha, jogando a aguinha lá para dentro do aquário. Ainda tá, eu observei que nesse momento aí ainda estava saindo bastante ar, né, do sistema, né? E depois que todo o ar sai, né, o sistema ele roda até de forma mais rápida, vamos dizer assim, o fluxo d'água aumenta. Nesse momento que eu estava filmando aí para vocês, ainda tinha bastante ar no sistema, né? E depois que acabou todo esse ar aí, o fluxo d'água aumentou bastante. Porque olhando assim, né, nem parece que tem 250 litros hora, parece que tem menos. Mas como vocês podem ver ali, ó, no tubinho, ainda está passando bastante ar, né? E também no meio dessa esponjinha aí fica bastante ar, né, acumulado. Então, saiu todo o ar do sistema, o fluxo d'água vem aumentar, né? E tá aí o aquário montado, o resultado final, né, cara? Esse foi o primeiro vídeo aqui que eu lancei desse aquáriozinho, bem basicão mesmo, uma linguagem bem popular. E eu decidi fazer desse jeito, montar o aquário primeiro, depois adicionar o Betinha, para não ficar muita informação, tipo, num vídeo só, tá? Então, saiu aí o vídeo da montagem do aquário, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre processo de ciclagem, né? E eu vou colocar tudo numa playlist para vocês, né? Esse primeiro vídeo da montagem do aquário do Beto 13 litros, vai ter o segundo vídeo aí de ciclagem para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse processo, né? E também o terceiro vídeo aí adicionando o Betinha no aquário. Eu vou falar sobre aclimatação, parâmetros de água, vou falar sobre o beta em si, enfim. Fiquem ligados que vem muito mais conteúdo com esse aquáriozinho aí para vocês. E eu queria agradecer muito ao pessoal da Ecotop, que sempre libera o espaço lá da loja para a gente produzir esse tipo de conteúdo para vocês. A Ecotop, galera, é uma loja que fica aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Quem quiser fazer uma visita, vai estar o endereço completo aqui na descrição do vídeo e o Instagram também. Vale a pena visitar a loja, principalmente para você que está começando aí, iniciando no hobby do aquarismo, mora aqui no Rio de Janeiro, ou de repente está de passagem aqui no Rio de Janeiro, está precisando tirar dúvida, chega lá na loja, vai ter a galera lá, Léo, Pedrinho, Henrique, Edu, né? Vai ter o Tiagão também lá, né? Que ajuda bastante a gente tirando várias dúvidas, né? Sobre aquarismo, tanto de água doce quanto de água salgada, beleza? Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos por lá. Tamo junto, galera? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho bem basiquinho aqui, um pouquinho da minha rotina na loja, né? E decidi transformar em um conteúdinho aí para quem tá iniciando no mundo do aquarismo. Valeu? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!